Voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o penúltimo episódio de The Flash. Então vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, pra começar, se você ainda não assistiu o episódio, que eu acho bem difícil, cara, assista. Sério, vale muito a pena assistir esse episódio. Porque, tipo assim, nós temos várias emoções, várias complicações e o Ajar fazendo o que ele sabe fazer de melhor, abrindo a boca na hora errada. Então, é aquela questão assim, a gente tem um episódio onde o Barry está disposto realmente a tentar fazer tudo para salvar a Iris. E o que ele vai fazer é ir lá no passado, buscar o Capitão Frio, trazer ele para o presente, tentar roubar a Argus, porque como a gente viu, a Layla não quis ajudar ele, então ele vai lá e tenta, roubar a própria Argus. E no momento lá que eles estão fazendo tentativa de assalto, ele até comenta sobre o Esquadrão Suicida, que eu achei uma parte sensacional, porque nós vimos que todos os membros do Esquadrão Suicida estão ali, ou seja, sim, o Esquadrão Suicida pode voltar em algum momento de Arrow ou de The Flash. Mas, no caso, a gente vê ali que ele usou aquele aparelhinho que o Ajar usa pra fingir ser outra pessoa, e ele fingiu ser a Layla e conseguiu ir até bem, até o momento lá que eles pediram uma senha que ele não sabia. Então ele foi e, desmaiou os caras e conseguiu chegar até onde estava a arma dos Dominators. E eu tava na dúvida do que seria aquela cápsula, do que seria aquele negócio de energia, e acabou que no final das contas foi comprovado que sim, era dos Dominators. E ele tava querendo usar aquilo para usar o canhão de força da aceleração. Então a gente tem um episódio muito foda. O Capitão Frio acaba ajudando ele, mas deixando claro as regras que ele vai ter que seguir. No final das contas, não teve muita batalha ali com o Rei Tubarão, muito menos com a questão assim, o Rei Tubarão ali foi só para aparecer mais uma vez, porque ele não fez nenhuma diferença em si, porque ele foi desmaiado e depois ele capturou a perna lá do Capitão Frio e a pata dele foi cortada e depois nasceu uma outra no lugar. Então assim, não teve muita coisa referente ao Rei Tubarão, que eu achei que poderia ter uma batalha épica entre ele, o Capitão Frio e o Flash. Mas não aconteceu isso, então foi um episódio assim que eles mostraram o Rei Tubarão ali só pra dar aquele impacto mesmo. Pelo menos é o meu ponto de vista. Outro ponto que a gente tem ali é a questão do Savita fingir ser o Barry e chegar lá no laboratório Star falando que estava com a cápsula, enquanto o Barry estava no passado deixando o Capitão Frio. Eu achei bem estranho o Barry se conter e não contar o que realmente aconteceu com o Capitão Frio. Eu achei que ali ele poderia revelar alguma coisa assim, Capitão Frio, você vai morrer no futuro por se sacrificando pelas lendas e tal, e isso fizesse com que o Capitão Frio não se sacrificasse ou acontecesse alguma anomalia temporal. Mas não, ele se manteve na linha exatamente para não causar mais nenhuma alteração temporal. Pelo menos é o meu ponto de vista. E ele acaba indo lá, deixando o Capitão Frio logo depois da missão, que ele foi de grande ajuda. Apesar dele ser aquela questão assim, meio o vilão e tal, ele acabou ajudando de boa fé. Porque a gente já sabe que aquele momento ali foi um momento em que ele já estava trabalhando com as lendas. A Layla descobriu o plano do Barry, mas acabou entregando o negócio lá dos Dominators exatamente porque o Barry não deixou o Capitão Frio para trás, mesmo ele estando disposto a fazer qualquer coisa para salvar a Iris. Que eu vou ser sincero, no momento em que eu vi, eu falei assim, pronto, o Barry vai deixar o Capitão Frio se ferrar ali com o Rei Tubarão e vai embora. Mas não, ele fez de tudo ali para tentar salvar o Capitão Frio também, para não abandonar o Capitão Frio, que era uma coisa que o Capitão Frio também estava esperando acontecer e não aconteceu. E isso foi foda pra caramba. Aí o Savita chega lá no laboratório, o Ajar abre a boca falando que a Iris está na Terra 2 e acaba fazendo com que o Savita vá pra Terra 2 capturar a Iris. E no momento em que ele tá lá, ele acaba dando de cara com o Joey e com o Harry. E eles, ficam lá naquele diálogo e a Iris tentando convencer ele de não fazer nada. Porém, eu achei bem estranho. Aquela questão, parece que ela realmente está disposta a aceitar o seu destino. Porque no começo do episódio, ela foi lá e gravou um videozinho pro Barry, que a gente viu qual o vídeo seria esse. Ela se despedindo dele, falando as frases lá como se eles estivessem se casando,
que é uma coisa que ela queria fazer, talvez antes de morrer. Então eu não sei se vai ter alguma outra parte do vídeo, mas acabou terminando desse jeito, ela se despedindo ali dele, mas se declarando marido e mulher com ele, na verdade. E aí nisso a gente tem ali o momento em que o Savita pegou, se preparou, o Barry acabou chegando na Terra 2, mas chegou atrasado. O Cisco se preparando para batalha, acaba tendo a visão com a Nevasca e fez com que ele fosse lá na floresta onde ele enfrenta a Nevasca. Eu não sei se o Cisco vai perder a mão igual aconteceu lá no futuro, mas ele vai enfrentar a Nevasca. Não mostrou mais nada desse combate, só mostrou ali um momento em que ela luta com ele e ele usa os poderes dele, mas ela acaba jogando ele no chão e partindo para cima dele. Então ali significa que ela pode morrer, ela pode matar ele, ou eles vão se enfrentar mais um pouco antes de acontecer qualquer coisa. Temos a questão do Savita ter capturado a Iris e estava se preparando para matar ela. Ele enfrentou o Kid Flash, quebrou a perna dele, o Joey tá meio assustado, o Ajar acaba meio que, tipo, criando coisas na cabeça dele, né? Porque ele entregou aonde a Iris estava e ele não sabe o que fazer. E ele meio que se despediu do Cisco. E isso assim me fez pensar alguns pontos ali que eu achei meio estranho. Mas eu vou trazer um vídeo de teoria e aí a gente conversa sobre esse ponto que eu achei estranho. Mas, no final das contas, ele tinha pedido lá a cientista para trabalhar junto com o Team Flash, ela aceita, eles se beijam, eles falam de café e tudo isso acontece muito rápido. Porém, no final das contas, a Iris realmente morre. Esse é o ponto. Será que foi a Iris que morreu? O que tá para acontecer agora? Porque o próximo episódio é o último. E como a gente sabe, o último episódio sempre vem com uma surpresa, que vai nos fazer ficar curioso até a próxima temporada. E, cara, eu já tô imaginando muita coisa. Porém, deixa aqui nos comentários o que você está esperando para o próximo episódio, o que você achou desse episódio e, é claro, se gostou, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Galera, chegamos ao momento do salve, aquele momento em que muitos de vocês ficam aguardando ansiosamente. E agora nós vamos mandar um salve para o Matheus Everton, um salve para o Carlos Bala, um salve para o Wagner Oliveira, um salve para o Leonardo Antônio. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixou o like, favoritou o vídeo, que comentou no vídeo, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Falou!